Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Itália bate recorde de casos diários de Covid-19. Ministério Público Federal pede para a Polícia Federal apurar suspeita de fraude na Casa da Moeda após denúncia de associação em São Paulo. Professor é decapitado perto de Paris, na França. A Vale identifica trincas no que restou da barragem que se rompeu em Brumadinho. O ex-ministro da Defesa do México é detido nos Estados Unidos a pedido de agência antidrogas. E Estados Unidos rejeitam proposta da Rússia para prorrogar por 1 ano o pacto sobre armas nucleares. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. A Itália registrou 10.010 novos casos por coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde, e a maior contagem diária desde o início do surto no país. O recorde anterior havia sido ontem, quando o país contabilizou mais de 8.804 novas infecções. O Ministério também relatou 55 mortos relacionados ao coronavírus, contra 83 ontem. O número é bem menor que os registrados no auge da pandemia na Itália, quando um pico diário de mais de 900 mortes foi alcançado entre março e abril. A Itália foi o primeiro país da Europa a ser atingido pela Covid-19 e tem o segundo maior número de mortos no continente, depois da Grã-Bretanha, de acordo com dados oficiais. O governo italiano impôs na última terça-feira novas restrições a reuniões, restaurantes, esportes e atividades escolares em uma tentativa de diminuir o aumento de infecções. No entanto, alguns especialistas disseram que as medidas eram muito limitadas e alguns líderes locais já anunciaram ações mais agressivas para suas regiões. Ontem, a campanha, que está centrada na cidade de Nápoles, no sul do país, ordenou que todas as suas escolas fechassem por 2 semanas, enquanto o líder regional Vincenzo De Luca disse hoje que imporia um toque de recolher na noite do dia 31 de outubro para evitar o vírus se espalhando em festas de Halloween. O chefe da Lombardia, no norte, a região mais atingida na Itália, disse hoje que revisaria o horário de funcionamento de bares e restaurantes e fecharia também centros de jogos e salas de bingo. Ele também pediu às universidades que voltassem ao ensino à distância. O primeiro-ministro Giuseppe Conte descartou a reintrodução de um bloqueio nacional. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu para a Polícia Federal apurar a suspeita de fraude no transporte de material de dentro da Casa da Moeda, que também fica no Rio de Janeiro, após denúncia feita por uma associação em São Paulo. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, com sede na capital paulista, a Septis, empresa do Rio, que venceu a licitação para fornecer a tinta para imprimir as novas notas de R$200, reclama que as Casas da Moeda têm fornecido sua tinta de forma irregular para concorrentes. Um deles é a Celerink, que fica na zona sul de São Paulo. A associação reuniu documentos que apontam a movimentação dos materiais fora da Casa da Moeda. A entidade procurou o Ministério Público Federal no Rio e o Núcleo de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal, que fica em Maringá, no Paraná, para investigarem a denúncia. A ABCF entende que o transporte do material da Casa da Moeda para a empresa concorrente está colocando em risco o segredo industrial das tintas, que são produtos químicos de segurança. A segurança contra a falsificação é tão complexa que poucas empresas são credenciadas para disputar a concorrência e fornecer as tintas para a Casa da Moeda brasileira. Há mais de 4 décadas, a SICPA, uma fábrica que fica na cidade de Lausanne, na Suíça, é a principal fornecedora de tintas para o Brasil imprimir dinheiro. Numa carta enviada à Casa da Moeda, no último dia 31 de agosto, a representante dela no Brasil, a Septis, diz que o ano passado recebeu uma denúncia de que amostras de suas tintas estariam sendo fornecidas pela Casa da Moeda a uma nova fornecedora de tintas. Em nota, a Celerink também está credenciada para fornecer tintas para impressão de dinheiro. Mas na carta, a fábrica suíça diz que o compartilhamento de suas tintas com outras empresas configuraria grave violação à sua prioridade intelectual, bem como a segurança nacional. A carta foi enviada 5 dias depois que a Casa da Moeda emitiu essa nota fiscal para o transporte de amostras de tintas, algo obrigatório quando se leva qualquer produto de uma empresa para outra. De acordo com a nota fiscal, 2 caixas foram retiradas da Casa da Moeda no dia 26 de agosto deste ano, por uma transportadora com sede no Aeroporto Internacional de Brasília, que fez a entrega à Celerink Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes em São Paulo. Segundo a nota, dentro das caixas estavam 16 amostras
amostras de tintas usadas na impressão das novas notas de R$ 200. Cada amostra de tinta tem 100 mililitros, uma quantidade que cabe em potes. A Septis, que representa a empresa suíça, disputou com a Cererink uma licitação para produzir a tinta na nota de R$ 200, e a empresa suíça ganhou sozinha essa concorrência. Por isso afirma que essa entrega das amostras para a concorrente é ilegal e, procurada, a empresa Cererink não comentou o assunto. A Casa da Moeda reconhece que enviou as amostras de tinta para a empresa Cererink de São Paulo e afirmam que essa prática já ocorreu antes para aumentar o número de possíveis fornecedores e que não houve qualquer irregularidade. A Casa da Moeda declara ainda que também fez isso porque houve problemas com a tinta da Septis, que venceu a concorrência para a nota de R$ 200. O sindicato, que representa os funcionários da Casa da Moeda, afirmou que retirar insumos de dentro da instituição não é comum. Bom, vamos à próxima notícia. Um professor foi decapitado hoje à tarde na localidade de Conflans-Saint-Honorine, nos arredores de Paris, na França. De acordo com a imprensa francesa, os policiais mataram o homem considerado suspeito de ter cometido o crime após ele se recusar a entregar a faca que portava. O incidente aconteceu por volta das 5 da tarde, horário local, meio-dia, horário de Brasília, perto de uma escola, segundo as fontes policiais. A Procuradoria Nacional Antiterrorista da França abriu uma investigação por assassinato em conexão com uma empreitada terrorista e a associação criminosa terrorista. De acordo com a imprensa francesa, a vítima do agressor havia ministrado recentemente aulas sobre a liberdade de expressão e mostrou aos alunos a caricatura de Maomé, profeta do islamismo. Depois do ataque, o suspeito fugiu com uma faca, mas foi encontrado pelas forças de segurança. Após não entregar a faca e se mostrar agressivo, os policiais decidiram neutralizá-lo. Um grupo antibomba constatou que ele não portava explosivos. O homem considerado suspeito de cometer o crime tinha 18 anos, segundo a imprensa francesa, e nasceu em Moscou. Até agora, as autoridades francesas não haviam divulgado outros detalhes da identidade da vítima ou do agressor. O presidente da França, Emmanuel Macron, participou de um gabinete da crise que foi aberto após o ataque, informou o governo. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, estava em viagem ao Marrocos e voltou às pressas para Paris. Emmanuel Macron visitou o local do crime, que considerou um atentado terrorista islamista. Bom, vamos à próxima notícia. A mineradora Vale informou ontem que identificou 2 trincas no material remanescente da barragem B1 em Brumadinho, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura se rompeu em janeiro do ano passado, deixando 259 mortos e 11 desaparecidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato não impactou nas buscas pelos desaparecidos. A mineradora Vale afirmou ainda que as atividades foram paralisadas no local, preventivamente em uma distância entre 2 e 3 quilômetros da barragem, depois que as trincas foram identificadas em uma inspeção de rotina. Segundo a mineradora Vale, a ação foi alinhada com a auditoria do Ministério Público de Minas Gerais e comunicada aos órgãos competentes. Os bombeiros disseram que cerca de 50 militares continuaram as buscas no local ontem, divididos em 7 frentes de trabalho. Bom, vamos à próxima notícia. O ex-ministro da Defesa do México, Salvador Cienfuegos, foi detido ontem nos Estados Unidos ao desembarcar no aeroporto de Los Angeles. A detenção faz parte de uma investigação liderada pela Agência Norte-Americana de Combate às Drogas, DEA. Cienfuegos comandou a defesa mexicana durante o governo do ex-presidente mexicano Enrique Peña Nieto, marcado por enfrentamentos armados contra cárteis em todo o país. Vários dos ex-funcionários do alto escalão do México foram acusados de contribuir com os narcotraficantes, e a detenção acontece a menos de 3 semanas das eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump fez da repressão às drogas uma de suas principais bandeiras, ainda que tenha avançado pouco nesta área desde que assumiu o cargo em 2017. O presidente do México, Manuel López Obrador, criticou a gestão de Peña Nieto e disse ter sido informado da prisão e Cienfuegos apenas hoje de manhã. Manuel López disse que o incidente prova que seus antecessores foram os responsáveis por um aumento na corrupção. O chanceler mexicano Marcelo Ebrard disse em uma rede social ter sido informado da prisão pelo embaixador dos Estados Unidos no México. Ele não confirmou o motivo da detenção e disse que o cônsul mexicano em Los Angeles deverá repassar
as acusações ainda hoje. A revista mexicana Processo publicou que a detenção foi resultado de uma investigação de corrupção por narcotráfico de vários anos. De acordo com a revista, que cita fontes do governo norte-americano, o general era investigado no país há pelo menos 10 anos. Fontes diplomáticas disseram à agência Reuters que Cienfuegos, que tem 72 anos, viajava com a família. Essa detenção do ex-ministro dos Estados Unidos é a segunda de um alto funcionário da administração Peña Nieto, que também enfrenta acusações de corrupção. O ex-secretário de Segurança Pública no México, Genaro Garcia Luna, acusado de conspiração para traficar ao menos 53 toneladas de cocaína aos Estados Unidos, foi detido em Dallas, no Texas, em dezembro do ano passado e continua preso em Nova York. Bom, vamos à próxima notícia. As perspectivas de prorrogação do mais recente tratado que limita a mobilização de armas nucleares estratégicas de Estados Unidos e Rússia pareciam desanimadoras hoje, depois que o governo norte-americano rejeitou uma proposta russa de renovação incondicional de 1 ano por considerá-la inviável. O novo tratado de redução de armas estratégicas, a START na sigla em inglês, que foi assinado em 2010 e expira em fevereiro, restringe o número de ogivas nucleares estratégicas que os dois países podem mobilizar, além de mísseis e dos bombardeiros que os transportam. Não renovar o pacto anularia todas as restrições, que poderia dar ensejo a uma corrida armamentista pós-Guerra Fria e ampliar as tensões entre as duas maiores potências nucleares do mundo. Falando por videoconferência em uma reunião no Conselho de Segurança russo, que foi transmitida pela televisão estatal, o presidente russo Vladimir Putin disse que o tratado funcionou com eficiência até agora e que seria extremamente triste se deixasse de funcionar. Horas depois, no entanto, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, rejeitou a oferta de Vladimir Putin. Ele reiterou que os Estados Unidos propuseram estender o acordo por 1 ano, durante o qual as mobilizações de todas as armas nucleares estratégicas e táticas seriam suspensas. Bom, nossa edição do Tarek Notícias termina por aqui. Você pode rever nossos vídeos também no nosso canal. Desde a primeira edição do nosso telejornal aqui. Você pode, então, corre lá e vê. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira pra você, bom fim de semana, e a gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau, obrigado e até amanhã.